Você já teve dúvidas sobre o que é um número primo, o que é um composto? Aonde se utiliza? Para que se fala tanto nesse tal de número primo? Fica comigo até o final do vídeo que você vai tirar essas dúvidas da sua cabeça e vai poder ajudar seu filho, e você que é aluno vai entender muito bem como que funciona isso. Eu sou a professora Ana Lúcia do canal Ótimatemática. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente o que você gostaria que eu trouxesse aqui. Esse vídeo, por exemplo, de números primos e números compostos, foi um pedido de um inscrito e eu estou aqui trazendo o vídeo para você. Muito bem, então, o que são números primos? Os números primos, eles estão diretamente relacionados com a quantidade de divisores. Por quanto que dá para dividir um número? Então, o número primo, ele possui apenas dois divisores. Por exemplo, quando eu tiver uma quantidade, eu só vou poder fazer grupos de um em um e do grupo todo. Ele só vai dar para fazer essas duas divisões. Então, aqui, o que é o número primo? Ele possui apenas dois divisores. Aí nós temos, além dos números primos, os que possuem mais que dois divisores. Então, são os compostos, possuem mais do que dois divisores. Mais que dois divisores. Mas aí vamos para a prática, né? O que quer dizer isso? Vamos colocar um exemplo aqui do número primo. Veja o número 3. Ó, o número 3, ele só dá para dividir se eu tiver 3. Eu só posso separar grupinho de um em um ou os três juntos. Eu não posso separar o 2 porque vai sobrar... Na divisão, ela tem que ter grupos iguais, né? Então, ó, 2 e 1. Então, o número 3, ele só possui o 1 e o 3 de divisores, ó. Possui apenas dois divisores. Mas, claro, aqui eu peguei um número bem pequeno, né? Mas existem infinitos números. Você sabe que existem infinitos números primos? Existe número que preenche páginas e páginas e os pesquisadores estão sempre descobrindo números novos, né? E aí, mas aí, professora, para que isso? Na matemática, a gente utiliza na decomposição de fatores primos. Usa, por exemplo, quando tem uma fração grande que eu quero escrever com números menores, ou às vezes a resposta está dada em números menores. Como é que eu chego lá? Simplificando pela divisão por números primos, né? Mas também fora da matemática, ele é utilizado na eletrônica, na música, na arquitetura, na tecnologia e, ultimamente, na criptografia. Né? Criptografia, que são códigos de sites, de informações importantes, né? Confidenciais. Então, por quê? Porque são números mais difíceis de serem identificados, né? Então, eles utilizam números primos nessa parte nova, mais tecnológica, tá? Então, não é apenas na matemática, mas na matemática é muito utilizado. A gente começa a aprender lá no 6º ano e depois nunca deixa de utilizar, né? Então, nós já vimos aqui que o número primo, ele possui dois divisores. Veja, vamos pegar logo o 4, ó, que é um número pequeno, porque a gente, é só os pequenos. Não, número 4, veja bem, eu já coloquei aqui porque eu sei que ele é composto. O 4, dá para separar de um em um? Dá, né? Ó, eu consigo separar de um em um, né? Consigo separar de dois em dois? 2 e 2, ó. Então, ele dá para dividir de um em um, dá para dividir de 2 em 2, de 3 não dá, porque fica 3 e fica 1, né? E depois eu posso fazer um grupo com 4. Então, veja bem, ó, o composto possui mais que dois divisores e os primos possuem apenas dois. Eu sempre gostava de trazer, quando eu trabalhava, né? Ou agora eu estou aposentada, o número de quantidade de alunos de uma sala. Por exemplo, se a gente pegava uma quantidade de 19 alunos, você pode fazer o teste aí no seu caderno.
Se você pegar 19 alunos, você vai poder mandar fazer eles trabalho individual, dá? Dá. Dá para fazer grupinhos de 2 sem sobrar ninguém sozinho? Não dá, vai sobrar um. Dá para fazer grupinhos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, vai sobrar um. Dá para fazer grupos de 4? Não, vai parar no 16, vai sobrar 3, vai faltar um, né? Dá para fazer grupos de 5? Também não. De 6, de 7, ó, se fosse dividir por todos os números, não dá. O 19 já é um número maior e só dá para fazer divisão por um exata e por ele mesmo. Esses números que eu estou falando é do conjunto dos números naturais, né? Existe também no conjunto dos números inteiros, mas aqui a gente fala mais dos naturais. Então veja bem, né? Aqui se a gente pegar o 19, ele também só dá para dividir por um e por ele mesmo. Então ele também é primo, possui apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, o 1 e ele mesmo. E aqui então, aí depois a gente existe várias regrinhas, por exemplo, o único número par que é primo é o 2, porque o 2 dá para dividir por 1 e por 2, né? Dá pra fazer um grupinho ou dá pra fazer 2 grupinhos, né? E depois o 4 já vai dar para dividir por 1, por 2 e por ele mesmo. O 6 vai dar por 1, por 2, tem outros divisores, que é o 3, e por ele mesmo. O 8 dá por 1, por 2, por ele mesmo, e vai dar por 4. O 10 dá por 1, por 2. Então, os outros números pares, todos dão para dividir por 2. Por isso que o único par que é primo é o 2. Os outros são ímpares. Não quer dizer que todos os ímpares são primos, mas todos os primos são ímpares, né? Todos não, a maioria, né? Porque tem o 2 que é par. E aqui nós temos também, agora vamos ver o divisor do 1. O 1, ele não é nem primo e nem composto. Por quê? Quantos divisores tem 1? O 1 só possui um divisor, que é o 1, que é ele mesmo, né? O 1 só dá para dividir por 1, porque é ele mesmo. Então, ele não é primo e não é composto. Olha só que interessante. Nem composto, né? Não é primo nem composto, número 1. Tá? Isso aqui, antigamente os livros nem traziam um, mas agora a gente já vê estudos, né, onde ele não é primo nem composto. Então aqui, depois existe aquele que a gente traça, assim, que é o modo prático de decompor, né? E a gente vai fazendo todos os números, dá pra gente abrir ele e fazer uma multiplicação de números primos, né? Vamos pegar o 10 aqui, por exemplo, ó, o 10. Vamos fazer uma decomposição em números primos. Dá para dividir, ó, qual é que é o primeiro número primo? O 1 não é o 2. Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dá para continuar dividindo por 2? Não dá. Dá para dividir por 3, que é o próximo número primo? Não dá. Dá para dividir por 4, não é primo? Por 5, dá? Dá. E 5 dividido por 5 dá 1. Ó, essa aqui é a decomposição em fatores primos e o resultado vai ser 2 vezes 5. Ó. Esse aqui é primo, esse aqui é primo, 2 vezes 5 dá o 10, que foi o número que a gente abriu. E assim como a gente pode dividir números bem maiores, que eu também posso trazer outro dia para você. Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal, mande para quem você sabe que precisa desse conteúdo. Grande abraço e até o próximo vídeo.